Por que será que algumas igrejas não crescem? Ela é pequena, o tempo passa, continua pequena. Outras igrejas crescem, começam pequenininhas, o tempo passa e elas vão lá e arrebentam, se tornam grandes. Bom, a primeira coisa que eu quero avaliar com vocês é que o crescimento da igreja numérico, ele não pode ser uma confirmação da presença de Deus ou não desta igreja. Então, talvez eu tenha uma igreja pequena, que esteja ali biblicamente correta, com boas intenções, que Deus está lá. Igrejas grandes, com graves problemas de ensino, de heresias claras sendo pregadas nesta igreja. Então vamos lá, existe um fator espiritual, que é a vontade de Deus. Quem vai fazer com que cresça esta igreja é a vontade de Deus, é a presença de Deus. Então tem igrejas que estão ali pequenas, mas que Deus já programou o dia, eu acredito nisso, em que esta igreja vai crescer. Então eu posso avaliar aqui com vocês a questão natural. Por que não crescem? Muitas vezes é falta de estratégia. É isso mesmo, estratégia, né? A pessoa tem lá uma estrutura de igreja muito antiga, um jeito de conduzir o culto, de tratar a liturgia do culto, de aconselhar, que não tem mais espaço hoje. Por exemplo, vamos encontrar igrejas em que é proibido usar um tipo de roupa, que mulheres usam calça, que passem desodorante, que homens façam a barba. E esse tipo de condição não é mais aceito, não vale mais dentro da igreja. E aí acaba que as pessoas procuram pastores jovens com ideias um pouco mais liberais para que possam ser membros. Só que isso acaba sendo um perigo, porque muitas igrejas estão cheias justamente por causa deste liberalismo moral. Então eu tenho uma igreja totalmente legalista, em que cada um faz o que quer, e eu obedeço a Bíblia naquilo que eu acho que deve ser obedecido, e aí a igreja cresce, mas na verdade ela cresce só numericamente. Mas existe uma doença espiritual dentro dessa igreja. Então cuidado com isso. É importante que haja novas ideias no culto, mas eu não posso também me desprender da Bíblia por causa disso. Agora, uma vez que eu uso um computador e um data show para projetar as músicas na parede para que todos consigam cantar juntos, isso não é liberalismo. Mas eu não posso também admitir que um pastor diga que entrar com um computador na hora do culto seja lá um pecado. Uma questão que eu acho muito grave e que acontece em muitas pequenas igrejas é quando um grupo na igreja aparelha a igreja e transforma a igreja na sua propriedade. É isso mesmo. Pequenas igrejas têm dificuldade de mão de obra. É difícil ter alguém para tocar, ter alguém que saiba fazer o uso da palavra em algum momento. E vamos supor que chegue uma família assim, em que alguém tenha boa habilidade de falar, ou de cantar, tocar instrumento. E é claro que rapidamente essa família estará enraizada em todos os departamentos dessa igreja. O que vai acontecer? Essa família então tem alguém no louvor, tem alguém nas crianças, tem alguém nos jovens, tem alguém que dirige as reuniões, e a família de modo geral meio que domina a igreja. E ela passa a ter um domínio mesmo, a ponto de não admitir que um novo músico chegue, que um novo pregador chegue, que outra pessoa que saiba cuidar de crianças chegue à igreja. Não admite, coloca defeito, fecha as portas, fala que não tem espaço, e aí por causa disso amarra o crescimento da igreja, porque afinal de contas, se a igreja crescer, não tem mais espaço para aquela família que agora domina a igreja, ainda que diretamente. Acontece de chegar um pastor novo disposto a mudar esse domínio, esse aparelhamento da igreja para essa família, e que a igreja não aceita esse pastor, e essa família vai e ameaça suspender o louvor, começa a boicotar o pastor, e isso impede o crescimento da igreja. Esse é um dos motivos que eu vejo. E eu falei família aqui para dar um exemplo, mas às vezes não, é um grupo de amigos que domina a igreja. Eu tenho uma ou duas pessoas muito influentes e que dominam essa igreja. Se isso acontece, está acabado. Outra questão que eu vejo que impede o crescimento da igreja é que muitas vezes a liderança não oferece para a igreja
possibilidade de crescimento, ou seja, é alguém que nunca admite uma nova ideia, por exemplo, fazer um dia um culto na praça, um culto em frente à igreja. Tem igrejas que não deixam um bom trabalho com crianças e adolescentes. Quer tratar uma criança de 5, 6 anos de idade como se trata um jovem de 18, um idoso de 50 anos. E eu não tenho uma reunião específica para crianças, para adolescentes, para jovens. Não estou dizendo que Deus deva ser pregado de modo diferente, mas o uso de uma didática diferente para crianças, para que a igreja local seja mais atrativa para crianças, é importante. E isso traz o crescimento da igreja. Quando meus pais se converteram, eu tinha cerca de 9 anos de idade. Quando eu cheguei na igreja, tinha lá uma estrutura para receber essas crianças. Eu fui recebido nela e eu ouvi a pregação na maturidade que eu tinha. Hoje eu me considero um homem feito e eu entendo a importância desse trabalho de crianças e adolescentes, que muitas igrejas não têm. Outro motivo grave, alguns pastores sacralizam um certo tipo de música. Aqui na minha igreja só canta o cantor cristão. Na minha igreja só canta o inário. Na minha igreja só canta a harpa cristã. Na minha igreja são músicas eruditas. O que acontece? Quando chega alguém com uma proposta de cantar uma música de um ritmo diferente, de um cantor contemporâneo, as portas estão totalmente fechadas. Porque aqui música sacra é música erudita, música santa é música do cantor cristão, do inário e por aí vai. E isso acaba que desanima a pessoa de fazer parte desta igreja local. E ela vai para outra. Pessoal, são muitos os motivos naturais que podem impedir o crescimento da igreja. Eu não quero aqui condenar nenhum pastor, mas tirando o ponto de vista espiritual, eu vejo que esses pontos naturais podem contribuir sim para o crescimento de uma igreja. Espero que seja útil. No entanto, não posso esquecer que quem dá o crescimento para a igreja é o Espírito Santo. Quem faz uma igreja crescer é Deus. Então temos que orar e pregar o Evangelho para que a igreja cresça. Mas ao mesmo tempo nós não podemos perder membros, porque eu tenho uma estrutura que simplesmente não comporta, não está pronta para o crescimento.